Olá pessoal, nesse momento a gente vai começar agora a abordar uma área nova da física relativamente extensa chamada de termologia. E como sempre, o objetivo inicial é dar um panorama daquilo que a gente vai estudar dentro dessa área da física que a gente vai começar a abordar. A termologia é uma área física conhecida por destinar os seus estudos à análise do calor e da temperatura. O nosso primeiro objetivo, portanto, é estabelecer a diferença entre estas duas grandezas físicas. E quando eu digo que há diferença entre essas duas, embora popularmente o mundo tenha muita dificuldade em se estabelecer a distinção entre essas duas grandezas físicas, colocando até mesmo calor e temperatura como sendo a mesma coisa, eu tenho por propósito, ao estabelecer essa diferença, repito, dizer que calor não é a mesma coisa que temperatura. Então a gente vai começar a fazer uma discussão em relação a isso. Para isso, eu vou voltar ao governo e eu acredito que tão eficiente quanto exemplo do copo que contém água a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. E eu mergulho nesse copo que tem água, um pedaço de ferro qualquer, bastante quente, a uma temperatura de 200 graus. Como a água estará em contato com o ferro, que é nesse caso um elemento químico que está a uma temperatura bem maior do que a água estando em contato com algo bem mais quente do que ela, vai ter a sua temperatura aumentada. E naturalmente o ferro, pelo mesmo motivo, só que agora, por estar em contato com algo mais frio do que ele, vai ter a sua temperatura diminuída. Essa situação sugere que o ferro está fornecendo energia à água e a água está assimilando, absorvendo essa energia fornecida pelo ferro. E é por esse motivo que a água tem a sua temperatura aumentada, pois ela recebe energia da substância que está inicialmente mais quente. Portanto, essa energia que está sendo transferida espontaneamente do corpo inicialmente mais quente ao corpo inicialmente mais frio é o que nós chamamos de calor. Calor, portanto, é apenas um nome dado a essa transferência de energia que é feita de forma espontânea do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, não estaria 100% correto, pelo menos não fisicamente, você falar num dia onde a temperatura está elevada, algo do tipo, eu estou com calor, o ambiente está abafado e você fala que está muito calor aqui, então eu estou com calor. Fisicamente falando, não é correto você falar eu estou com calor, porque nessa situação, calor representa uma situação em que há a transferência de energia de um corpo para outro. O mais correto seria você dizer eu estou com excesso de energia térmica, embora sou eu tanto quanto ridículo e ninguém saia por aí falando um troço desse. O fato aqui é inegável. Esse seria o termo correto para você se referir a essa temperatura excessivamente alta. Embora, repito, ninguém em sua consciência das suas faculdades mentais saia por aí falando eu estou com excesso de energia térmica. Portanto, o calor é apenas um nome que é dado a essa transferência de energia que é sempre motivada por uma diferença de temperatura entre dois corpos. E é por esse motivo que eu vou registrar aqui no quadro a definição de calor. Calor nada mais é do que o nome dado a essa transferência de energia do corpo mais quente para o mais frio. Isso é o que nós entendemos por calor. É um mero nome dado a essa transferência de energia feita sempre espontaneamente de um corpo mais quente a um corpo mais frio. Eu não coloquei aqui no quadro, mas quando há essa transferência de energia do corpo mais quente para o corpo mais frio, essa transferência ocorre de forma espontânea. Outra observação importante. E temperatura, Rodrigo? Temperatura é o quê?
já que tu disse que calor não é a mesma coisa que temperatura, o que tu tem a dizer a respeito desta outra grandeza física passível de ser medida e muito presente dentro dos nossos estudos de teologia? Desde que vocês se entendem por gente, vocês ouvem a história de que todo o universo é composto por átomos e por moléculas. Pois bem, embora não seja perceptível isso naturalmente ao olho nu, o fato é que essas moléculas, esses átomos, essas moléculas que compõem o corpo, elas não estão paradas, elas estão em constante agitação. Consequentemente, quanto maior for a agitação térmica, maior será a temperatura. E a recíproca também é verdadeira. Quanto menos das moléculas estiverem agitadas, mais quietinhas elas vão estar. Portanto, o que eu tenho a lhes dizer é: temperatura é uma grandeza física que está diretamente relacionada, associada ao grau de agitação das moléculas de um corpo. No verão, de uma forma geral, no verão, como a temperatura é sensivelmente mais alta do que no inverno, eu posso afirmar que a temperatura, sendo maior, me permite concluir que as coisas têm a sua agitação molecular um pouco mais alta, ao passo que no inverno, como a temperatura vai estar mais baixa, a agitação molecular naturalmente é menor. Eu vou fazer esse registro aqui no quadro. A temperatura representa a grandeza física. É a grandeza física que está diretamente relacionada, associada à agitação molecular. Quanto mais agitadas, maior será o valor da temperatura. Percebam, portanto, que se a gente for analisar friamente a definição de cada uma das grandezas físicas, dá para perceber que elas não são a mesma coisa. Calor representa a transferência de energia, motivada pela diferença de temperatura, e temperatura é uma grandeza física associada à agitação das moléculas. De uma forma bastante concisa, calor é a transferência de energia, temperatura é uma grandeza associada à agitação das moléculas de um corpo. Uma última observação. Nessa situação envolvendo calor e temperatura, é possível que a energia seja transferida da região mais fria, do corpo mais frio, para o corpo mais quente? É possível. Só que essa transferência de energia não se dá de forma espontânea, através de um processo forçado, que é o que acontece nas geladeiras, onde se retira energia da parte de dentro e se fornece energia da parte de fora. Dentro é mais frio, fora é mais quente, então esse fluxo de energia se dá do mais frio para o mais quente. Só que essa transferência de energia não é feita de forma espontânea, ela é feita através de um processo forçado realizado pelo compressor da geladeira. Ok? Muito bem. Nesse momento, a gente vai dar uma atenção um pouco maior à grandeza física temperatura. A gente vai analisar um pouco mais as minúcias dessa grandeza física, feito através de uma sub-área da terminologia chamada de termometria, onde nós vamos estudar as escalas termométricas. Neste momento, portanto, o objetivo é se estudar as unidades de temperatura, as escalas termométricas. Pois bem, a primeira escala termométrica que nós vamos estudar, abordar as suas características, é a escala Celsius de temperatura. Essa escala termométrica, ela foi criada por um físico sueco chamado Anders Celsius, que atribuiu uma temperatura ao ponto de fusão e ao ponto de ebulição da água sob pressão atmosférica normal, que é aquela pressão atmosférica ao nível do mar. Então, a temperatura de ebulição da água sob pressão de uma atmosfera, essa é o ponto de ebulição, é de 100 graus Celsius, ao passo que o ponto de congelamento, o ponto de fusão da água, é de 0 graus Celsius.
Estas são as duas temperaturas nas quais a água entra em ebulição e ela entra no processo de fusão. Nós veremos em toda a escala termométrica, pelo menos a escala Celsius e Fahrenheit, a escala Kelvin acredito que não, elas sempre têm como objetivo estabelecer dois pontos de referência. Esses dois pontos de referência referem-se sempre aos pontos de ebulição e de fusão da água sob pressão atmosférica normal. Uma outra peculiaridade a respeito da escala Celsius de temperatura é que ela também é chamada de escala centígrada, pois a diferença entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição é de exatamente 100 graus, 100 unidades de temperatura. Só que quem já foi para os Estados Unidos, por exemplo, já deve ter percebido que os americanos não usam a escala Celsius para se expressar a temperatura. Eles utilizam a escala Fahrenheit para se expressar a temperatura. Pois é, essa escala termométrica foi criada por um físico alemão chamado Gabriel Fahrenheit e ele atribuiu ao ponto de ebulição da água a temperatura de 212 graus Fahrenheit. Este é o ponto de ebulição da escala Fahrenheit, ao passo que na escala Fahrenheit a água entra no processo de fusão a 32 graus. Agora, com isso, eu quero mostrar para vocês que não é porque 32 é um número maior do que zero que você pode afirmar que a água, ao congelar na escala Fahrenheit, está mais quente do que a água ao congelar na escala Celsius. Obviamente não tem sentido nenhum tal afirmação, porque não é porque o número, a temperatura de fusão nessa escala é um número maior do que a temperatura de fusão nessa escala que tu possa fazer esse tipo de afirmação. São apenas duas escalas termométricas, dois tipos diferentes que podem ser usados para se expressar a mesmíssima coisa, temperatura. Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que um brasileiro foi lá para os Estados Unidos e não está muito atento quanto a essa história de escalas termométricas diferentes. Ele tem ido aos Estados Unidos e tenha ficado surpreendido ao ler num termômetro de uma determinada cidade que lá está marcando uma temperatura de 60 graus Fahrenheit. Obviamente, se essa temperatura de 60 graus Fahrenheit fosse 60 graus Celsius, o cara estaria morrendo de calor. Pois o objetivo aqui é justamente determinar se essa temperatura na escala Fahrenheit corresponde a uma temperatura muito alta na escala Celsius, ou corresponderia a um dia muito quente, ou se essa temperatura está relacionada com um clima mais ameno, com uma temperatura na escala Celsius um pouco mais baixa. Trocando em miúdos, eu quero saber se com essa temperatura eu posso afirmar que está muito quente ou está mais frio do que quente nessa cidade onde esse hipotético turista brasileiro foi e, consequentemente, fez essa leitura na escala Fahrenheit. Como eu costumo dizer, quem não tem o costume de trabalhar com essa escala termométrica, quem não tem por costume fazer viagens ao exterior, onde os termômetros são calibrados nessa escala termométrica, fica difícil de responder essa pergunta. Embora a gente tenha um certo parâmetro, porque quanto mais próximo dos nossos 32 graus Fahrenheit, mais dos americanos, 32 graus Fahrenheit, mais próximos de 0 graus Celsius estará e, consequentemente, mais frio vai estar. Agora, será que eu posso afirmar, sem hesitar, que 60 graus Fahrenheit está suficientemente próximo de 32 para que eu possa afirmar que realmente está fazendo muito frio? Como eu disse, quem não está acostumado a lidar com essa escala termométrica, fica difícil de responder essa pergunta. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar converter a escala Fahrenheit para a escala Celsius. Se eu conseguir determinar quantos graus Celsius correspondem a esses 60 graus Fahrenheit, aí fica mais fácil. Se eu perceber que 60 Fahrenheit equivalem a 25 graus Celsius, a gente sabe que 25 graus Celsius de frio não tem nada. Se essa temperatura de 60 Fahrenheit
corresponder a 12 graus Celsius, estão fazendo meio que um friozinho lá nessa cidade norte-americana. Muito bem, Rodrigo, como é que eu faço para converter graus Fahrenheit para graus Celsius? Para isso, nós utilizamos uma equação chamada equação de conversão de escala termométrica, que é um nome bonitinho para fórmula que é usada para transformar a temperatura. Isso é o que a gente vai ver no quadro seguinte.